Olá pessoal, bem-vindos de volta. Estamos aqui na quarta questão da lista, né? A quarta questão da lista, ela pede o seguinte. Ela pede, encontre a primeira e a segunda derivadas da função. Temos o item A e o item B, tá? Então a gente vai começar aqui pelo item A. Temos aqui o item A. A função do item A, a função do nosso item A é o seguinte. F de x igual a x elevado a 10 mais 5 vezes x elevado a 5 menos 3x mais 7. Tá bom? Nós temos que calcular a derivada primeira e a derivada segunda. Vamos começar pela primeira. Derivada da primeira. A gente vai derivar a primeira parcela, que é essa daqui, ó. A gente vai ter que calcular a derivada dessa daqui, que eu vou até colocar numa caixinha, mais a derivada da segunda parcela, que é 5x à quinta, menos, coloquei menos, a derivada de 3x mais a derivada do 7 aqui, tá bom? Cada uma dessas derivadas, pelos que a gente já viu anteriormente, a gente tem o seguinte. Pega o expoente desse caso aqui, passa para baixo. 10 vezes x, subtrai uma unidade do expoente, fica 9. Mais 5 vezes 5, 25. Vezes x, 5 menos 1, 4. Menos 1 vezes 3, 3. X elevado a 1 menos 1 dá 0, x elevado a 0 dá 1. Mais a derivada de uma constante é 0. Tá bom? Então a derivada da nossa f de x é 10 vezes x à nona mais 25 vezes x à quarta menos 3. A derivada segunda, no caso, é justamente o que? A tirar a derivada da derivada primeira. Então a derivada segunda, no nosso caso, é igual a tirar a derivada dessa daqui. Então a gente vai tirar a derivada de 10x à nona mais 25x à quarta, cada um tirando aqui a derivada, menos a derivada de 3. A derivada segunda aqui no caso é a derivada dessa daqui, 9 vezes 10, 90. Vezes x, 9 menos 1, dá 8. Mais 4 vezes 25, 100. 4 menos 1, x ao cubo. Menos a derivada de 3, né, uma constante, é 0. Então, a derivada segunda da nossa questão, lembrando que a gente já encontrou a primeira aqui, a derivada dela é 9x à oitava mais 100x ao cubo. Tá bom? Essa daqui é a nossa segunda derivada. Essa é a resolução do item A. Agora o item B, né? O item B, a gente vai ter aqui, nós temos o item B, que é formado pelo seguinte, deixa eu dar uma olhada, raiz quadrada de x mais e elevado a x. Então nós temos a função f de x igual a raiz quadrada de x mais e elevado a x. Neste caso aqui, o que nós temos? Que a derivada da nossa f de x é igual à derivada dessa primeira parcela, mas eu tenho que lembrar vocês do seguinte, raiz quadrada de x é igual a x elevado a 1 sobre 2, tá bom? Isso daqui é equivalente. Dando continuidade, a gente vai ter a x elevado a 1 sobre 2, aí a gente vai ter que calcular essa derivada mais a derivada de e elevado a x, tá bom? Quando nós temos isso daqui, nós calculando essa daqui, a derivada, nós vamos calcular. Pega o expoente, multiplica pelo x, no caso aqui, porque aqui é 1 sobre 2 vezes 1, dá 1 sobre 2. Vezes o x elevado a 1 sobre 2 menos 1. Vamos calcular aqui. 1 sobre 2 menos 1. Isso daqui dá igual a 1 menos 2 aqui. Então dá menos 1 sobre 2, tá bom? Esse é o valor aqui que isso daqui vai dar. Menos 1 sobre 2. Mais a derivada dessa daqui, de e elevado a x, né? Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então ele permanece aqui. Aí nós já encontramos a primeira derivada. Segunda derivada, né? Como é que a gente calcula ela? Segunda derivada é só tirar a derivada da primeira aqui. Aí 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 1 sobre 2. Nós temos que tirar a derivada dessa daqui mais a derivada de e elevado a x, né? Temos que calcular aqui para nós sabermos a derivada segunda. Derivada segunda, nesse caso, vai ser
Menos 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 dá menos 1 sobre 4. Vezes x elevado a menos 1 sobre 2, menos 1. Então nós vamos ter aqui menos 1 sobre 2, menos 1. Menos 1 sobre 2 é do expoente, tá? Menos 1. Então vai ficar o 2 aqui embaixo, fica menos 1, menos 2. Isso daqui dá menos 3 sobre 2. Ok? Então isso daqui vai dar menos 3 sobre 2. Mais a derivada de e elevado a x, que nada mais é do que e elevado a x. Então a gente calculou aqui a derivada segunda, tá bom? Peço desculpas aí pelo áudio, tá? Porque tem um barulhozinho chato aí, mas perdão aí, mas é por causa da máquina, tá? E essa é a resolução, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.